Fala pessoal, meu nome é Andrei Medeiros, estou gravando meu primeiro vídeo do meu novo canal Reflexão Teológica. Esteja se inscrevendo no meu canal, cada 15 dias eu estarei gravando um vídeo sobre um determinado tema relacionado à teologia. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o período patrístico, um período muito importante para a história cristã da igreja que ocorreu do ano 100 ao ano 451 depois de Cristo. Nesse período viveram ali conforme nós denominamos na teologia cristã os pais da igreja. Mas quem foram os pais da igreja? Os pais da igreja foram ali grandes servos de Deus intelectuais, ou então poderíamos dizer de uma forma anacrônica, teólogos ali do passado, intelectuais, que escreveram durante esse período obras literárias gigantescas a respeito ali das escrituras, defendendo as escrituras, os ensinamentos de Jesus e dos seus discípulos. Alguns dos pais da igreja, eles tiveram contato com os discípulos de Jesus Cristo. Para nós entendermos um pouco melhor isso, conforme nós vemos nos evangelhos descritos na Bíblia, Jesus ele formou os seus 12 discípulos, mas também é interessante nós sabermos que os discípulos de Jesus formaram outros discípulos. E as escrituras chegam a dizer sobre alguns desses outros discípulos que os discípulos de Jesus formaram e tiveram. Mas aqueles que não são relatados nas escrituras, esses discípulos de Jesus, a teologia e a tradição, os livros de história do cristianismo, da teologia cristã, eles nos dão ali informações desses discípulos dos discípulos que não são descritos na Bíblia, mas que foram discípulos ali dos discípulos de Jesus, que viveram ali num período ali mesmo que eles viveram. Por exemplo, Policarpo, ele foi um bispo de Esmirna, onde hoje é a atual Turquia, e ele viveu ali no final do século I para o século II. E ele teve ali contato com o apóstolo João, o apóstolo de Jesus Cristo. Assim como outro pai da igreja chamado como Papias, que viveu também nesse período do final do século I, ele também foi discípulo do apóstolo João. Assim como também outros pais da igreja tiveram ali contato com outros discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Dentre os pais da igreja, a teologia cristã divide eles em dois estilos de pais da igreja, onde uns são denominados como pais da igreja apologistas e outros são denominados como pais da igreja polemistas. Os pais da igreja apologistas, eles tinham como responsabilidade de estarem ali escrevendo obras literárias, que eram chamadas como apologias, onde essas obras literárias eles escreviam ali para o Estado romano, que era o Estado daquela época, o Império Romano, que era o Império daquela época, dizendo ali para eles que a perseguição que eles estavam fazendo aos cristãos era uma perseguição ali injusta. Para nós entendermos um pouco melhor isso, os evangelhos, conforme Jesus ele vai dizer em Mateus capítulo 5, antes de ele ascender aos céus durante seu ministério, ele foi bem claro a dizer assim, que aqueles que viessem crer no nome dele, que amassem a ele, iriam até mesmo sofrer perseguição por causa do nome dele, iriam sofrer e serem perseguidos pelo nome dele, mas Jesus deixou bem claro que felizes seriam aqueles que viessem ser perseguidos pelo nome dele, por causa que eles iriam receber um galardão, uma recompensa muito grande. E de fato essa perseguição ela ocorreu após Jesus ter ascendido aos céus, seus discípulos terem dado continuidade ao ministério dele, conforme nós vemos em Atos. Desde ali do século I, final do século I, e após isso século II, século III, IV, V, essa perseguição ela de fato ela aconteceu e ela continuou conforme Jesus ele disse que ela iria ocorrer. E essa perseguição ela veio primeiramente dos judeus e posteriormente do Império Romano. O Império Romano ele vinha perseguindo de uma maneira muito intensa aos cristãos, e os pais da igreja apologistas eles se levantaram devido a essa perseguição externa que os cristãos estavam sofrendo durante esse período que os pais da igreja viveram, do ano 100 ao ano 451, eles se levantaram e escreveram essas apologias, essas obras literárias e destinaram ela diretamente para os imperadores daquela época, para o Estado daquela época, dizendo que as acusações que eles estavam fazendo
aos cristãos, e por isso eles estavam perseguindo aos cristãos, eram falsas. E a maior prova que essas acusações eram falsas era que eles não tinham uma prova concreta para eles perseguirem de fato os cristãos, que era algo ali injusto. E muitos foram os pais da igreja apologistas. A teologia cristã considera como o maior pai da igreja apologista Justino Marte. Justino Marte ele é considerado como o maior pai da igreja apologista. E também tem tantos outros pais da igreja apologistas que viveram nesse período, como Tassiano e Tertuliano. Os outros pais da igreja que viveram nesse período, eles são denominados como os pais da igreja polemistas. Os pais da igreja polemistas, eles tinham como responsabilidade de estarem ali respondendo à perseguição que os cristãos estavam sofrendo ali interna, uma perseguição mais no sentido ali de heresia. Pois, ou seja, durante aquele período, os cristãos, além de estarem sofrendo uma perseguição externa que vinha por parte do Império Romano, do povo daquela época, os cristãos também estavam passando por uma perseguição interna que vinha por parte das heresias, falsos ensinos que queriam ele contaminar e distorcer as verdades que Jesus e seus discípulos ensinaram nas Sagradas Escrituras. Principalmente ali um ensino falso que surgiu naquela época, considerado como uma heresia, é o gnosticismo, que deu início ali no século II, mais ou menos depois de Cristo, e o gnosticismo ele foi muito forte naquela época, e esse ensino gnosticismo ele fazia uma mescla muito forte com a filosofia. Havia muito filosofia ali no gnosticismo. Ele queria fazer uma mescla com o cristianismo, e se de fato o gnosticismo ele viesse vencer o cristianismo, conforme os teólogos vão abordar, ele não iria passar de uma religião filosófica. Mas devido aos pais da igreja polemistas terem combatido isso, o gnosticismo ele não passou de uma heresia, pois os pais da igreja ali polemistas, eles combateram dizendo que aquilo que é descrito nas Sagradas Escrituras é a verdade, aquilo que Jesus e seus discípulos ensinaram, e essa sã doutrina ela não pode ser contaminada por outros ensinamentos falsos que não são aquilo que Jesus e seus discípulos ensinaram. Muitos foram os pais da igreja polemistas. O maior deles, considerado e principal, é Irineu de Leão, que nasceu no ano 130 depois de Cristo. Tanto é que Irineu de Leão ele escreveu um livro chamado Contra Heresias, onde nesse livro ele combateu veemente o gnosticismo e as falsas heresias daquela época. Houve também outros pais da igreja polemistas, como Clemente de Alexandria e tantos outros. Então é muito importante nós sabermos e entendermos sobre o período patrístico, pois é algo assim fundamental para nós entendermos, pois os pais da igreja eles foram muito importantes para a história cristã, pois eles deram continuidade ao ensino de Jesus e seus discípulos. Após ali Jesus ter ascendido aos céus, os discípulos de Jesus terem ali morrido, os discípulos de Jesus eles fizeram outros discípulos, que dentre alguns deles foram os pais da igreja, e esses discípulos que os discípulos de Jesus fizeram, que alguns deles eram pais da igreja, e outros que vieram posteriormente, como eu disse, que nasceram no século II, III e IV, eles deram continuidade aos ensinos ali de Jesus, mesmo com toda vamos dizer assim, heresias que haviam naquela época, perseguições estavam querendo fazer que as escrituras viessem perder a sua essência. Os pais da igreja se levantaram e foram contra esses falsos ensinos e fizeram de tudo para que aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos, quanto à vida eterna, quanto o reino dos céus, não viesse a ser perdido, mas que ele viesse continuar ali sendo pregado, porque aquilo era a verdade e é a verdade, e eles lutaram para serem fiéis a isso, para que a sã doutrina não viesse perder a sua essência e a sua complexidade, toda a sua ali verdade quanto Jesus e seus discípulos ensinaram. Esse foi meu primeiro vídeo do canal. Que Deus abençoe a sua vida e venha te enriquecer com essa edificação desse ensino teológico. Esteja compartilhando para que outras pessoas possam também aprender e serem edificadas com a teologia cristã, com os ensinamentos de Jesus. Deus te abençoe.